meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e nós estamos aqui no nosso canal com a nossa sequência Sebrasp. São 30 questões, mas a gente vai fazer 10 listinhas, tá? E a gente está colocando por assunto para que você saiba como é que a banca cobra, o que que você tem que analisar, né? Qual é o foco. É bem legal, porque cada lista você vai abordando um elemento da banca, tudo bem? A gente já viu morfossintaxe, a gente já viu sintaxe, a gente já viu período composto, né, que é a relação entre orações, e a gente já viu pontuação, né, com algumas questões pontuais, mais diretas, porque mais cai. Hoje a gente vai ver aqui concordância, tá? Como é que o SESP cobra concordância, ok? E aí não esquece, deixa logo o teu like aí, né? Te inscreve no canal se ainda não és inscrito e ativa o sininho, porque tu fica recebendo toda hora esse conteúdo aqui, tudo bem? Concordância. Yara, cai concordância no SESP? No Sebrasp? Claro que cai, né? E, gente, cai de diversas formas. Dentro do conteúdo do SESP também tem, a gente vai mostrar numa outra lista, mas tem algo que ele chama de substituição, de reescritura. Então, assim, a concordância, ela pode cair num processo de substituição. A gente até colocou uma aqui de substituição, mas pode ser assim, ó. Ele pode tirar um fragmento lá, reescrever para você verificar se mantém o mesmo sentido e se mantém a correção gramatical. Olha, toda vez que você tiver reescritura e ele perguntar, manter o mesmo sentido e a correção, primeiro verifica a correção, primeiro verifica a correção, primeiro verifica a correção. Depois, se tiver tudo ok, aí você verifica se tem o mesmo sentido, tá? E correção, linha de análise. Agora começou. Porque, na verdade, quando a gente fala em sintaxe, existe assim, o SESP trabalha de uma forma macro, né? Que é sintaxe de concordância, sintaxe de regência e sintaxe de colocação. Isso aqui é sintaxe de concordância, para onde a gente volta, identificação de sujeito, verbo, sujeito. Então, se te derem um fragmento para analisar se está certo ou se está errado, o que você vai fazer? Ah, eu vou ler. Não. O que você vai fazer? Verbo. Primeiro marca o verbo. Verbo, sujeito, né? E assim, gente, verbo, sujeito, concordância. Vê se está vendo. E já vai ver pontuação, porque não pode estar separando o verbo de sujeito. Volta para o verbo. Verbo e complemento, regência. Verbo e complemento é regência. Verifica se ele exige preposição, se a preposição que ele exige está ali e já vê pontuação também. E já vê crase, porque crase é uma questão de regência. Então, ó, quando você faz verbo, sujeito, verbo, complemento, você está vendo, ó, verbo, sujeito, concordância. Verbo, sujeito, pontuação. Não pode pontuar. Não pode separar o verbo do sujeito. Volta para o verbo. Verbo, complemento, regência. Verbo, complemento, regência pode mexer com a crase. Ainda mexe com a pontuação, porque eu não separo. É isso, tá? Então, o teu primeiro passo é a concordância, porque é verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito. Então, nós vamos ver aqui, tá? Só lembrando que no conteúdo programático do SESP, vem escrito assim, concordância verbal e nominal. Yara, então, meu Deus, Yara, já saiu meu edital, eu vou estudar concordância nominal. Não, tá? Não. O SESP, ele cobra a concordância nominal dentro do texto. Então, existem muitos casos de concordância nominal que são micro, sabe? São regrinhas à parte. Dificilmente cai se você vai fazer Sebrasp, porque o Sebrasp aproveita o texto. Ele não cria uma frase. Quando a banca é muito gramatiqueirinha e micro, ela cria a frase. Quando ela cria a frase, aí você estuda bastante um monte de aspecto. Quando ela pega texto, dificilmente você tem coisinhas micro, você tem aquilo que é comum. Então, em relação à concordância nominal, tá? Para o Sebrasp, que é bom você saber, do bastante, né? Do muito. De um modo geral, que os adjetivos concordam com um substantivo. É muito mais análise contextual do que aquelas regrinhas. Mas concordância verbal, aí você tem que ter pelo menos uns 6 casos básicos, né? Encontrar o núcleo do sujeito, saber que ele não vem precedido de preposição. Tem que saber pelo menos 2 casinhos ali de dupla concordância, né? Com sujeito partitivo e com sujeito composto que vem depois, né? Aprender a concordar com pronome relativo, né? Então, assim, são alguns casos. O principal, verbos impessoais,
encontrar o sujeito, o núcleo não vem precisa de preposição, sujeito partitivo, né? Verbo mais partícula ser, concordância de verbo mais partícula ser é importante, né? E também os sujeitos oracionais que ela pede, não é verdade? Então, assim, não são todos os casos, mas são os casos mais recorrentes que mais aparecem em texto. Bora ver aqui como é que o CESP anda cobrando. A gente colocou 3 questõezinhas aqui. Então, vamos lá, ó. Primeira, é uma questão clássica, tá? Questão de substituição. CESP adora substituir. Então, primeira coisa que você tem que entender. O CESP adora substituir, tá? Ama. E ele ama usar o verbo haver. Ama, 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 ama. O que é o mais comum? Se você pegar questões antigas do CESP, vai estar lá. Pode-se substituir o verbo haver por existir, ou existir por haver. Aí o cara que já está fazendo, né, a prova do CESP, ele já está ali, ó, já está tarimbado, ele já sabe, né, que o verbo haver morre no singular, quando tem sentido de existir, e ele já sabe que o existir concorda. O haver singular, o existir concorda, ele só tem o mesmo sentido. Aí o CESP pega, essa pessoa já está ali esperta, vou criar uma pegadinha. Aí colocou essa questão. Olha só essa questão aqui, ele diz assim: foram 10 acidentes, nenhum deles envolvendo linhas comerciais regulares, com 79 mortos, 44 entre passageiros, tripulantes e outras 35 pessoas que estavam em terra. A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse a forma verbal foram por houveram. Yara, ó, presta atenção, Yara, presta atenção, olha a minha análise, Yara, presta atenção. Se fosse existir, aí tinha que ser houve. Como é foram, pode ser houveram. Errou, tá? Errou. Yara, errou. O que você vai fazer? Se o CESP pediu para você trocar A por B, você troca A por B e vê se B tá certo. O CESP reescreve no âmbito da concordância, a gente pode dizer assim, no âmbito de concordância, toda vez que o CESP reescrever, pedir para você reescrever, você analisa o reescrito. É isso. Então, por exemplo, ó, ela quer trocar o foram, né? Tá. Então, eu vou trocar. Vou trocar, pronto. Vou trocar e vou analisar, tá? Vou trocar e vou analisar como é que vai ficar isso aqui, tá? Vou trocar e vou analisar, tudo bem? Então tá, lá em cima tinha foram, né? Então eu vou colocar houveram, ela não quer que coloque houveram, vou colocar houveram 10 acidentes, houveram 10 acidentes, houveram 10 acidentes, pronto, acabou-se. O que ela me disse? Que houveram estava certo, pois é isso que eu vou analisar. Eu não tenho que analisar a frase anterior. Eu tenho que analisar a frase que ela me deu agora, tá? Me diz uma coisa, esse houveram, eu posso ou não posso dizer que existiram 10 acidentes? Posso ou não posso dizer que aconteceram 10 acidentes? Que ocorreram 10 acidentes? Sim ou não? Então, eu sinto muito. Esse verbo haver que ela quer enfiar aqui, ela tem sim sentido, esse verbo ele tem sim sentido de existir ou de acontecer. Verbo haver no sentido de existir ou acontecer, morre no singular. Morre no singular. Morre no singular. Morre no singular. Ou seja, a correção gramatical ela não seria preservada, não. O item está errado. Poxa, Yara. Qual foi a pegadinha dela nesse caso? Geralmente, ó, cai muito o verbo haver, tá, gente? Cai muito o verbo haver, cai muito o verbo haver, cai muito o verbo haver. Toda vez que ela enfiar o verbo haver, você vê se você pode colocar no lugar do verbo haver existir, acontecer, ocorrer. Se puder, aquela forma está errada. Ah, Yara, mas tem sentido de foram. Não tem sentido de foram. Esse foram tá aí só para te distrair. Esse foram tá aí só para te distrair. Esse foram, na verdade, é isso aqui, ocorreram, ó. Ocorreram 10 acidentes, ó. Aconteceram, ó, 10 acidentes, ó, tá? Existiram 10 acidentes. Então, na verdade, esse foram está só te distraindo. Então, ó, esse foram aqui, tá? Ele aparece só para te
distrair. Só para te distrair. Só para te distrair, tá? O que tu tinhas que fazer? Ele não pediu para tu substituires por houveram? Então tu substituis, pronto. Põe assim, ó. Ou, ó, põe aqui, ó. Houveram 10 acidentes. Pronto. Toda vez que você tiver uma questão do CESP e o CESP propôs substituição, você faz assim, ó, você substitui. E aí é essa frase que você vai analisar. Pronto. Agora sim, a frase é houveram 10 acidentes, você tem que ver se a frase está certa ou está errada. Então, ó, houveram 10 acidentes, tem sentido de acontecer. Tem sentido de ocorrer. Indica a existência de 10 acidentes, tá? Ó, só para observar, ocorrer, acontecer, existir, concordam. Mas o verbo haver, no sentido de existir, acontecer ou ocorrer, ele morre no singular. Ele morre no singular. Ele morre no singular. Ele morre no singular. Morre no singular. Então, o que você tem, ó? Houve 10 acidentes. Houve 10 acidentes. Então, a correção gramatical do texto seria preservada? Não. Eu conheço muita gente que errou essa questão. Eu conheço. O que a pessoa fez? Ela fez assim. Haver no sentido de foram. Para. Você não tem que ser induzido ao erro. Você não tem que pensar se o haver está no sentido. Tem que ver. Está no sentido de existir? Está no sentido de acontecer? Está no sentido de... Então, muita gente erra porque está lá assim, ó. Há um homem na porta de casa. Tem um homem, estava um homem. Ele quer pensar o que ele quiser, em vez de ele pensar a regra. O que ele tem que pensar primeiro? Se ele pode colocar existe, ó. Existe um homem na porta de casa. Acabou-se. Então, você não vai pensar outra coisa, você vai pensar primeiro a regra, tá? Não seja induzido ao erro. O CESP é bom nisso. Tudo bem? Então tá, o que a gente colocou aqui? Questão clássica, CESP ama o verbo haver e ama o verbo haver trocável por existir, tá? Só que ele já tá esperto, ele não vai mais usar a palavra existir, ele vai usar outras. Não interessa, você vai primeiro pensar verbo haver no sentido de existir, verbo haver no sentido de acontecer, verbo haver no sentido de ocorrer, morre no singular, morre no singular, morre no singular, morre no singular. Houveram problemas. Não. Houve problemas, tá? Por quê? Porque aconteceram problemas. Tudo bem? Então, verbo haver cai, verbo haver você tem que ter tatuado. Apareceu o verbo haver, vejo logo se tem sentido de existir. Vejo logo se tem... Não interessa o que está escrito lá. Se ele tá... Eu vejo por mim, porque eu tenho que fazer minha análise, se ele tem sentido de existir. Ok? Olha, essa segunda questão aqui, ela mexe com outro aspecto. Tudo bem? Então, em relação à concordância, o que você vai lembrar primeiro? Sempre, verbo haver, tá? É uma banca que cobra. Verbo haver, no sentido de existir, acontecer ou ocorrer, morre no singular. Lembra que ela pode querer te induzir ao erro, dizer, verbo haver no sentido de ensinar o quê? Tá, tudo bem, mas eu vou ver se tem sentido de existir, de acontecer ou de ocorrer, porque nesse caso morre no singular, tá? Tá, mas a gente tem outros casos particulares aqui, tá? Bora dar uma olhada aqui. Grande parte dos médicos e da população acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas. A forma verbal acreditava está flexionada no singular para concordar com a palavra parte, mas poderia ser substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma verbal acreditavam, que estabeleceria a concordância com o termo composto dos médicos e da população. Veja bem, ela está querendo usar, o verbo está no singular, ela está querendo usar o verbo no plural, é um caso de dupla concordância. O CESP adora perguntar se o verbo pode passar do singular para o plural. Então, é importante você lembrar dos principais casos em que cabe dupla concordância. Mas aí você tem que saber do básico também. Quem é o núcleo do sujeito, né? Não confundir as coisas. Então, deixa eu abrir aqui um espacinho, tudo bem? Vou abrir um espacinho para a gente mostrar aqui, tá? Quais são os assuntos que você tem que ter como pré-requisito para que você não erre esse tipo de questão, tudo bem? Bom, primeiro, o verbo concorda com o núcleo do sujeito.
O núcleo do sujeito é a palavra mais importante. Ah, então eu vou escolher. Não, não vai, tá? O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Então, por exemplo, se eu tiver essa frase, ó, se eu tiver isso aqui, ó, o número, tá, de inscritos em concursos aumenta. Tá, bora lá. O sujeito todo é o número de inscritos em concursos. E isso tudo é o sujeito, tá? Então eu vou escolher com quem eu vou concordar. Não, você não escolhe, você enxerga. O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Em é preposição. Então, esse termo com preposição, ele não é um núcleo. De é preposição. Ó, esse termo com preposição, ele não é o núcleo. A gente sabe que você quer escolher. O núcleo é esse termo não precedido de preposição. É com ele que o verbo é obrigado a concordar. Obrigado. O número, tá? De inscritos em concursos. E aí, olha só, gente, se é o número e ele está no singular, é o número aumentou. É o número aumentou. Veja bem, a banca sabe, o CESP é especialista nisso. O CESP sabe que, ó, as palavras próximas estão te induzindo aí para o plural, tá? Nesse caso, gente, eu não tenho dupla concordância, eu só posso dizer aumentou. Mas eu tenho um caso em que eu posso ter dupla concordância, ó. É quando eu tenho o sujeito partitivo. É quando eu tenho o sujeito partitivo. O que é o sujeito partitivo? É quando o núcleo indica a parte. É quando o núcleo indica a parte, tá? O núcleo, lembra, é o termo não precedido de preposição. Se o núcleo for a maioria, grande parte, a maior parte, 1%, 2%, 1/3, né? Se for percentual, fração ou expressão partitiva, o verbo concorda com a parte, tá? Ou concorda com o todo, tá? Então, o verbo concorda com a parte, que é o núcleo não precedido de preposição, ou concorda com o todo, tá? E aí, olha só, se você tem, por exemplo, isso aqui, ó, a maioria dos alunos, né? A maioria dos alunos, e aí eu tenho, ó, por exemplo, a palavra viajar, tá? Então, o que eu tenho aqui? O núcleo do sujeito não é dos alunos. Por que não é dos alunos? Ó, porque ele está com preposição. Então, o núcleo do sujeito é maioria. Ó. Esse é o núcleo do sujeito. Esse núcleo está no singular. Então, se eu for concordar com o núcleo, eu vou dizer a maioria viajou. A maioria viajou. A maioria viajou. Perfeito. Dentro da regra, tá? Agora, se o Sérgio me perguntar, posso trocar viajou por viajaram? Peraí, vou ver. Esse núcleo, a maioria, indica ou não indica a parte? Ó? Quando ele indica a parte, eu posso concordar com a parte ou com o todo. Só toma um cuidado, não é singular ou plural. É assim, ó. Se um tiver no singular e o outro no plural, dupla concordância. Mas e se os dois estiverem no singular? E se os dois estiverem no plural? Então, não é uma questão de sujeito partitivo, dupla concordância. Calma, sujeito partitivo é duas setas. E aí eu vou abrir meu olho. Concordância é olho, gente. Às vezes a gente erra porque a gente não quer olhar, a gente quer estar com a concordância no bolso. Não é isso. Se fosse assim, a maioria da população, maioria singular, população singular. Neste caso em particular, a maioria está no singular e os alunos está no plural. Neste caso, admite dupla concordância. Então, eu posso dizer a maioria dos alunos viajou ou a maioria dos alunos viajaram. Fica aí um recadinho. Um caso recorrente de dupla concordância é o caso do sujeito partitivo, tá? Quando o núcleo indica a parte. Mas lembra, se o núcleo não indicar a parte, eu não tenho essa dupla possibilidade, não. O verbo é obrigado a concordar com o núcleo, tá? Então, vamos lá. Neste caso, o que ele me disse? Ó? A forma verbal acreditava está flexionada no singular para concordar com a palavra parte.
mas poderia ser substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o termo composto dos médicos e da população. Vamos ver. Olha o que eu tenho aqui. Grande parte dos médicos e da população acreditava. Primeiro, gente, o núcleo do sujeito não é dos médicos e da população. Não é. Isso aqui não é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é parte. O núcleo do sujeito é parte. O núcleo do sujeito é parte. Ótimo. O núcleo está no singular. Então, o verbo está concordando com o núcleo no singular. Grande parte acreditava. Grande parte acreditava. Tá aqui. O que é que ele me disse? Acreditava está no singular para concordar com a palavra parte. É verdade. Mais uma dica quando você estiver trabalhando com o CESP, tá? Quando ele faz a afirmação assim, mas é outra afirmação. Então, o que você tinha que fazer? Ó? Parte 1, a forma verbal acreditava está flexionada no singular para concordar com a palavra parte. Sim. Então, primeira parte da afirmação está certa. Aí agora, parte 2. Poderia ser substituída sem prejuízo à correção pela forma verbal acreditavam. Vou ver agora. Vou ver. Ele diz que eu posso substituir, né, por acreditavam, tá? Bom, eu vou analisar. Bora lá. Grande parte. Esse núcleo aqui indica ou não indica parte? Indica. Ó. Grande parte, a maior parte, a maioria, 1%, 2%, 1/3, tá? Indicou parte, posso concordar com a parte ou com o todo. Indicou parte, posso concordar com a parte ou com o todo. O todo, nesse caso, ele é composto, ó, né? Então, como ele é composto, ele acaba pedindo, né, concordância no plural. Então, eu posso dizer grande parte acreditava ou os médicos e a população acreditavam. Então, posso sim concordar. O item está certíssimo. O item está certíssimo. O item está certíssimo, ok? Qual é a regra aqui? Núcleo do sujeito indica parte. 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 Quando o núcleo do sujeito indica parte, eu posso concordar com a parte ou eu posso concordar com o todo. Eu posso concordar com a parte ou eu posso concordar com o todo. Só lembra o seguinte, você tem que enxergar que o núcleo está indicando parte. Se não é regra geral, gente, tá? Se não é regra geral. E o que mais cai no CESP é regra geral, gente. O normal, sabe? Encontrou o sujeito, concordou com o núcleo do sujeito. Tudo bem? Então é importante. Você vai fazer prova do SEBRASP, você não está estudando sujeito partitivo, tem que estudar. Cai. É uma das questões clássicas dele. Quando ele pergunta se pode usar o singular ou plural, vê logo se o sujeito não é partitivo, que é um dos casos que mais cai. Tudo bem? Então tá, vamos lá. Agora a gente colocou mais uma questãozinha aqui, ó. Olha só, ele diz o seguinte: grandes jornais seriam levados à falência por difamações involuntárias, exércitos inteiros seriam imobilizados por manuais de instrução militar sutilmente alterados, gerações de estudantes seriam desencaminhadas por cartilhas ambíguas e fórmulas de química incompletas. A substituição da forma verbal desencaminhadas por desencaminhados manteria a correção gramatical e a coerência textual, caso em que passaria a concordar com estudantes. Opa, está assim, ó, está desencaminhadas, né? Ele quer trocar desencaminhadas por desencaminhados. Ai, Yara, acho que vai ficar legal, ó. Estudantes seriam desencaminhados. Ficou bom, ficou bom. Não é assim, gente. Não é assim, tá? Então, não é leitura, é análise. Para você estabelecer uma mudança como essa, você tem que primeiro encontrar o sujeito, encontrar o núcleo do sujeito. A gente não muda as coisas assim não, tá? Bom, eu vou dar um espacinho para a gente enxergar melhor, tá bom?
Vou dar um espacinho aqui. Então tá. Olha o que você tem. O que você tem é isso aqui, ó. Gerações de estudantes seriam desencaminhadas. Presta atenção que o que você tem é isso, ó. Seriam desencaminhadas. É uma locução verbal isso aqui, ó. Seriam desencaminhadas. Seriam, né? Elas estão sofrendo a ação de ser desencaminhadas, tá, gente? Isso aqui é um verbo auxiliar e esse é o verbo principal. Mas tem um conjunto de verbos, tá? Quando tá na voz passiva, concorda, né? Por exemplo, as flores foram colhidas, né? Então tá. Tá, gente. Agora eu quero saber o seguinte, ó. O sujeito todo é gerações de estudantes, ó. São as gerações de estudantes que seriam desencaminhadas. Quem é o núcleo do sujeito? Não ouvi. Quem é o núcleo? Continuo não ouvindo. Quem é o núcleo do sujeito? Estudantes? Não. Por que não é? Porque estudantes está com preposição. Estudantes está com preposição. Então, o núcleo do sujeito é gerações. O núcleo do sujeito é gerações. Essa questão aqui é de concordância nominal. Por que nominal? Porque ele está querendo passar do feminino para o masculino. Mas é a concordância nominal de verbos que podem ter essa flexão. O verbo terminado em ado, ido na voz passiva, ele passa para o feminino ou para o plural, para o feminino ou para o masculino, né? Por exemplo, os cravos foram colhidos, as rosas foram colhidas, né? O menino foi atacado, a menina foi atacada, né? Então, ele estabelece a concordância masculino e feminino, isso é concordância nominal, para você ver como é que cai. Tá, gente, mas tem o seguinte, ó, o núcleo do sujeito, eu tenho que ver se é masculino ou feminino. São os gerações ou são as gerações? É uma dica, quando se trata de nome, de você colocar artigo na frente para você perceber se o gênero é masculino ou feminino, né? Não, Yara, mas eu já sei assim, termina com A é feminino, termina com O é masculino. Para, mano, para, põe um artigo na frente. Porque olha só, a palavra dia termina com A e é o dia, é masculino. Eu não digo dia bonita, eu digo dia bonito, que é o dia, tá? E vatapá, gente, tem 3 As. Se fosse assim, seria feminino ao cubo, né? E não é, é o vatapá. Tudo bem? Então, uma dica quando se trata de gênero. Use artigo para você verificar o gênero. Então, tá. São os gerações ou as gerações? As gerações, então presta atenção, ó. São as gerações. Gerações está no feminino. Gerações está no feminino. Por isso que eu tenho gerações desencaminhadas, ó. Gerações desencaminhadas, gerações desencaminhadas. Então, assim, ó, as gerações seriam desencaminhadas, tá? Agora vai a pergunta. Gerações indica parte? Pois é, gente, não é parte. Não é grande parte, não é maioria, não é 1%, 2%, 1/3, 2/3. Então, se fosse assim, por exemplo, só para se fosse a maioria dos estudantes, aí tava tudo certo. Por quê? Eu poderia dizer a maioria seria desencaminhada ou os estudantes seriam desencaminhados. Se fosse assim, ó, 2% dos estudantes. Ah, ó, bacana. 2% seriam desencaminhados, né? E os estudantes seriam, se fosse as estudantes, das estudantes seriam desencaminhadas, aí vai, né? Mas não é, gente, não posso fazer nada, tá? Ele não indica parte. Esse núcleo não indica parte, não indica parte, não indica parte, não indica parte. Se ele não indica parte, sabe o que significa? Que você só tem uma concordância. Ou seja, o item está errado. O item está errado. Olha só, gente. Se você passasse para o masculino, a frase ficaria assim, ó. Se você passasse para o masculino, a frase ficaria assim, ó. Gerações de estudantes seriam desencaminhados. Tá. Se você disser desencaminhados, você vai estar concordando com estudante. Qual é o problema? O núcleo não deixou. Ninguém concorda com o termo com preposição se o núcleo não deixar. Então é assim, o núcleo do sujeito não vem precedido de preposição, o núcleo do sujeito não vem precedido de preposição, o núcleo do sujeito não vem precedido de preposição.
Há momentos em que você vai poder concordar com o termo preposicionado? Mas sempre tem uma regra que permite isso. Por exemplo, quando o núcleo do sujeito indica parte, ele permite que você concorde com o termo preposicionado, que é o adjunto adnominal. Ele permite. Nesse caso, não indica parte. Se ele não indica parte, essa concordância está errada. Essa concordância está errada, tá? O verbo, isso aqui é uma locução verbal, tá, gente? Isso aqui é uma locução verbal. Isso aqui é verbo auxiliar. E esse aqui é o verbo principal, terminado em ado ou ido. Isso é uma locução verbal, tá? E aí, o que eu tenho? Essa locução verbal, a locução verbal, tá? Obrigatoriamente concorda com o núcleo do sujeito. Concorda com o núcleo do sujeito. Se concorda com o núcleo do sujeito e o núcleo do sujeito é feminino, o núcleo do sujeito é feminino, então não dá para ser desencaminhados, não. O comando era esse aqui, A substituição da forma verbal desencaminhadas por desencaminhados manteria a correção gramatical e a coerência textual, caso em que passaria a concordar com estudantes. Não, o item está errado. E Ana, por que tu colocaste essa questão? Eu coloquei essa questão porque tem muita gente que estabelece concordância aleatória, né? Aí ele reconhece, ele aprendeu que tem um núcleo do sujeito que não vem precedido de preposição, e aquele que indica a parte pode concordar com um ou com o outro. Aí ele quer concordar com um ou com o outro na marra. Não é assim não, tá? Na maioria das vezes você não tem sujeito partitivo. Na maioria das vezes você tem sujeito normal. E o sujeito normal, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, que não vem precedido de preposição. Concordância normal, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, que não vem precedido de preposição. Ok? Bom, o que nós mostramos aqui foram elementos que a gente tem em vários cursos nossos, tá? Quem já conhece a gente sabe, né, que a gente tem uma parceria com a Loja do Concurseiro. Lá a gente tem um curso de português completo. Tem uma área, a área do professor Yara Celi lá tem um curso de português completo. Você quer estudar, a gente vai ver N casos de concordância para que você fique fera. E a gente também tem na Loja do Concurseiro Quebrando a Banca Sebrasp e Sesp, com vários casos de concordância, vários, tá? A gente vai ver que na maioria das vezes o que a gente precisa é identificar o sujeito dentro de contexto. Por isso é sintaxe, a gente chama sintaxe de concordância, tá? Isso cai no SESP, cai muito. Concordância é um negócio que é importante, ok? Eu, se fosse você, já adquiria logo, porque é um curso muito legal esse Quebrando a Banca Sebrasp e Sesp. São 300 questões, tá? 300 de múltipla escolha e de julgar. E são questões bem recentes mesmas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e lembre uma coisa, tá? Em se tratando de concordância, a gente tem uma questão que envolve, primeiro, identificação de sujeito. Então, é analítico, tá? Essa banca ela é sintática, mas ela é sintática macro. Então, isso aqui é sintaxe macro. O que é sintaxe macro? Verbo, sujeito. Verbo, complemento, né? Então, sintaxe macro, verbo, sujeito. Cadê o núcleo do sujeito? Vou concordar com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição, tá? Mas aí eu preciso saber de algumas particularidades, ok? Yara, estudo concordância? Estuda. Para o Sebrasp, a parte macro é sempre importante. E quando ele te der um fragmento para tu verificar se está certo ou se está errado, a primeira coisa que tu tens que procurar é o sujeito para verificar a concordância. Ok? Bom, espero que você tenha gostado. A gente pegou só 3 casinhos, né? Porque não dá para pegar todos os casos. Então, o que a gente mostrou aqui? Primeiro, verbo haver no sentido de existir. Segundo, sujeito partitivo. O verbo concorda com a parte ou com o todo. Terceiro, não é partitivo, vai concordar com o núcleo, que não vem precedido de preposição. E se mexer com masculino e feminino, põe um artigo na frente, que dá jeito. Se mexer com masculino e feminino, põe um artigo na frente, que dá jeito. Ok? Fica ligado, ativa logo o sininho, que logo tem mais diquinhas para vocês. Ok? Beijinho, até a próxima.